Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol. Arma sintética, olha que isso, hein? Furacão na Arena da Baixada na temporada 2021 sem o estadual. 23 jogos, 71% de aproveitamento, 40 gols marcados, 22 sofridos. São 15 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Perde pouco em casa, né? Perdeu para o Fluminense, perdeu para o Bahia, para o Corinthians, que ultimamente vai lá e sempre vence, impressionante. E o São Paulo também, hein? Então são 4 derrotas em casa. Ele falou demais do gramado sintético. Isso é um trecho, né? Teve um outro trecho que ele falou do gramado sintético. Já vamos falar do gramado sintético? Eu queria perguntar para o professor. Professor, ontem, resultado bem melhor que desempenho? Ah, sem dúvida, né, William? O Renato falou que o Flamengo jogou bem. Eu acho que o Flamengo jogou um tempo. Concordo com ele que competiu nos dois. Não faltou a competitividade. Mas jogar mesmo, o Flamengo jogou num tempo. Aliás, os dois times trocaram de papel, né? Foi um Flamengo protagonista no primeiro tempo contra um Atlético até recuado demais. No segundo, não. No segundo, o Atlético acerta seu jogo, acerta a marcação, cria coragem e conta principalmente com a questão das bolas aéreas do Flamengo, que a gente pode detalhar mais para frente, mas é um calcanhar de Aquiles desse time. O Flamengo teve problemas, o tweet do nosso amigo fala de time de 200 milhões. Ontem não era de 200, né? Porque se você tirar o Arrascaeta e o Bruno Henrique dessa conta aí, já são alguns milhões a menos. Então ali, entre mortos e feridos, acabaram se salvando todos. Acho que foi um tempo para cada time. O Renato exagera um pouco nesse negócio das chances de gol. O Santos não trabalhou nesse jogo como deveria trabalhar. Aliás, é o segundo jogo do Flamengo, contra o Cuiabá também aconteceu isso, né? A gente estranha um Flamengo tão pouco incisivo. No segundo tempo, por exemplo, a única bola que vai no gol do Atlético é a cobrança do pênalti. Então são coisas para o Renato ver. Em qualquer gramado que seja, viu, William? No sintético, no simpático, no antipático, no natural, no misto. Acho que o gramado teve muito pouco a ver com esse resultado. Todo mundo lembra do gramado quando não ganha do Atlético, né? Eu não vi o Corinthians, o São Paulo, o Fluminense, ninguém falou nada de gramado. Teve isso. Tem os números do jogo aí, vamos lá? Tem o gol aí do Pedro e a gente vai colocar a tela na sequência. Até gol já no acréscimo dos acréscimos já, né? Já no limite ali, descolando esse empate. É bom lembrar que não tem gol qualificado na Copa do Brasil, então na volta empate e pênaltis. Qualquer empate e pênaltis, quem vencer avança aí a decisão contra o Atlético Mineiro, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Galo, 4-0 já era, né? Vamos lá, ó. Posse de bola, o Flamengo teve mais. Passes certos, o Flamengo teve mais. Chutes no gol, né? Chutes, 16, no gol 5. O Flamengo teve mais nos dois quesitos também. Ações na área do rival, muito mais do Flamengo. Aí bolas longas, mais que o dobro, o Atlético Paranaense. Ações defensivas, 61-14, aí leva melhor o Atlético Paranaense nesse quesito. 54, né? A 54. Não é aquela coisa, o Atlético se defendeu tão mais assim para o Flamengo amassar, não foi bem isso também, né? Teve muita ação defensiva também da equipe do Flamengo. Agora, Breila, já que você puxou aí o fio da história, peraí, o professor estava falando grama sintética e ontem o Renato falou várias vezes da grama sintética. Colocou como um ponto assim crucial. É isso? Então, ao falar de grama sintética, o Renato mostra que não aceita que o Flamengo dele pode jogar melhor. E a gente pode ponderar aqui muita coisa, o fato do Atlético ser forte em casa, o fato de ser uma semifinal de Copa do Brasil, desfalques que o Flamengo tem sofrido, sobretudo com a Arrascaeta, mas ainda assim a gente não pode deixar de dizer que esse Flamengo tem potencial para jogar mais. E o resultado ontem, se a gente analisar friamente, é bom para o Flamengo. Você levar um empate para o Rio, para o Maracanã, com torcida, o Flamengo tem boas condições de passar. Mas, pelo nível de atuação, os riscos que corre, esse Flamengo jogando dentro ou fora de casa, precisa evoluir. E não é uma o Renato tem que fazer uma revolução. É fazer acertos, fazer os meias jogarem mais livres. Os meias do Flamengo, sempre que recebem a bola, estão sempre muito marcados, tem pouca opção de passe. Então é muito difícil você ver esse Flamengo articular jogadas,
E aí, ponderando de novo que o Arrascaeta faz falta, mas mesmo em jogos com o Arrascaeta, o Flamengo teve dificuldades em outras partidas de controlar o jogo. E como se controla um jogo jogando num gramado sintético, num terreno hostil? É você ter a bola, você tentar tirar um pouco a correria, tirar um pouco o ritmo do adversário e adversários que foram bem-sucedidos contra o Atlético na Arena da Baixada fizeram isso. O próprio Flamengo, tinha muita dificuldade de ganhar na Arena, vem o Jorge Jesus em 2019, consegue ganhar e mostra que o Flamengo, com a técnica, com a qualidade que tem, consegue jogar nesse tipo de terreno. Então, para mim, não é desculpa o gramado. O Flamengo, a detecção que o Renato precisa fazer é: o meu time pode jogar melhor, e o Renato nunca dá o braço a torcer. É sempre procurando um outro fator. Até hoje, a gente não viu o Renato falar do 5-0 que tomou do Jorge Jesus e reconhecer: pô, naquele jogo ali eu não fui bem, a preparação do time é sempre: o Flamengo era muito melhor. Então, existe a responsabilidade do treinador e ele precisa reconhecer, precisa assumir. E isso não é chegar na coletiva e falar: poxa, hoje eu errei, fui mal. Mas é dizer: a gente competiu, mas faltou bola no pé, faltou fazer o que o Flamengo sabe fazer em muitos jogos, que é decidir com seu talento, mas criar condições coletivas para isso. E o Flamengo também, falar de grama sintética, pela estrutura que tem, o Flamengo tem um campo sintético no seu CT, pode treinar situações, e realmente a bola fica um pouco mais viva, mas o Flamengo, com as condições que oferece a um treinador, dá para ele a possibilidade de ensaiar minimamente esse cenário e não discutir. Esse Flamengo, que sempre teve muita dificuldade, já ganhou na Arena da Baixada, mesmo depois do Jesus. Aliás, vamos parar para analisar aqui, né, Abel? Esses jogadores do Flamengo, eles já jogaram na grama sintética. Não. O Pedro, com o Fluminense, já jogou nessa grama sintética, com o Flamengo já jogou nessa grama sintética, o Gabigol já jogou nessa grama sintética, com o Flamengo, com o Santos. Aí eu vou enumerar os outros jogadores que estão... Talvez o Andréas Pereira não tenha jogado nessa grama sintética, não sei, também. Não é negando que é diferente. Muitos jogadores falam, jogar lá é diferente, até diferente entre estádios, né? O estádio do Palmeiras é diferente do estádio do Atlético, né? A bola corre diferente nesses gramados. Mas não dá para colocar o peso do resultado no gramado sintético. A base desse time do Flamengo... E o zagueirão, Léo Pereira, não jogou nessa grama sintética? De onde ele veio? De onde ele veio? Assim, parece que esses caras nunca tinham visto uma grama sintética na vida. Eu sei que é diferente, mas a impressão que dá é essa. Quando o Pedro Henrique cabeceia livre, né? O Léo Pereira está próximo dele, mas ele sobe sozinho. Não tem nada a ver com a grama sintética. Obrigado, Abel. Quando o Abner tem liberdade para dominar, olhar e cruzar, a liberdade é essa dada pelo Isla, que não aproximou, não tem nada a ver com grama sintética. Quando o Renato Kaiser sobe e cabeceia, não tem nada a ver com grama sintética. Então, grama sintética, o Atlético Paranaense já está há bastante tempo nesse estádio. Esses jogadores do Flamengo já jogaram lá várias vezes, jogos melhores, e todos os times já jogaram, e você citou bem, né? Quando ganhou lá o São Paulo, o Corinthians, o Bahia, ninguém reclamou da grama sintética. Então, o Renato, inteligentemente, mais uma vez, ele arruma alguns assuntos para não ir no assunto principal. Um Flamengo vulnerável nas bolas aéreas. Antes do primeiro gol, já tinha tido um cruzamento em que o Pedro Henrique tinha subido, só que ele cabeceou em cima do Diego Alves. Diego Alves. Foi no primeiro tempo, é isso aí. No primeiro tempo. Isso. Exatamente. Mas já tinha subido livre no escanteio também. Então, o Flamengo, que sofreu demais ontem e foi castigado em 2 gols, né, nas bolas aéreas. E o próprio Renato, na coletiva, ele falou: o Atlético Paranaense dificultou muito para a gente, não é fácil jogar aqui. Aí, de certa forma, ele admite que o Flamengo teve dificuldade. O Everton Ribeiro, longe daquele Everton Ribeiro que a gente conhece, né, com muita dificuldade para jogar, o próprio Gabigol. No primeiro tempo, até o Flamengo teve bons momentos, além do gol, né, teve uma outra bola do Thiago Maia, foi uma jogada muito bem feita, e o Thiago Maia aparece dentro da área, livre para chutar, e chuta para cima. Teve algumas oportunidades. E a gente viu ali nos números, o Flamengo finalizou mais. Mas teve dificuldade para jogar. E as melhores jogadas do Flamengo foram muitas jogadas individuais do Michael, que vive uma grande fase. Para mim, foi o melhor jogador do Flamengo ontem. Tanto que o Renato foi questionado, foi perguntado ali na entrevista coletiva, e ele explicou. Porque eu mesmo estava vendo o jogo e falei: pô, ele tirou o Michael, era o único que estava conseguindo fazer alguma coisa, dar canseira nos defensores
do Atlético Paranaense, ele tira o Michael, não é possível. Ele explicou, disse que o Michael estava cansado, tinha pedido para sair e até o Renato ainda insistiu, deixou ele ficar mais 10 minutos. Mas foi realmente o Flamengo com muita dificuldade, o Renato também admitiu que o Andrés Pereira está jogando fora de posição ontem, né? Muito bem marcado ontem, inclusive, também. Muito bem marcado, tem muito mérito do Atlético Paranaense e não do gramado sintético, na minha opinião. O Atlético marcou, jogou, no segundo tempo foi melhor, foi eficiente nessas bolas aéreas e o Flamengo tem que se cuidar. Porque ele sofreu ontem com o Atlético, ele tem grande chance, mesmo assim, de passar no Maracanã, mas se passar, a gente viu o Galo, daqui a pouco a gente vai falar o Galo. Quantos gols o Galo fez ontem de...